Shaolin, amados. Então, meus amados, eu vou fazer um vídeo agora com relação ao nome, né? Veja bem, eu nunca pedi às pessoas, né, para publicar ou para compartilhar meus vídeos, mas eu peço ao povo de Yahushua que compartilhe esse vídeo, porque na verdade a nossa mensagem é essa, né? O Yahushua, ele chamou Shaul e ele disse que esse é um vaso escolhido meu para anunciar o meu nome aos gentios, ou seja, por toda a terra. Então o nome, nós precisamos realmente anunciar esse nome e também confrontar com esse monte de impostores que tem por aí, né? O que é um impostor? O impostor, o que ele faz? Ele se coloca no lugar do verdadeiro para receber a honra e o louvor e a adoração do verdadeiro, para receber aquilo que pertence ao verdadeiro. O impostor, ele se coloca no lugar de outro para receber, né? O que acontece, né? Veja bem, o que é plágio também? Vamos entender o que é plágio. Plágio é quando você escreve um livro, coloca os personagens lá, coloca o seu nome como autor, e um outro vai, copia toda a história e coloca o nome dele. Ele está plagiando, isso é crime. É o que fizeram com as escrituras sagradas, né? Plagiaram ela e colocaram impostores, né? Veja bem, a palavra diz o seguinte: Yahweh, o Criador do universo, de tudo, o ser que formou todas as coisas, que é fonte de tudo, que é fonte da vida, ele diz assim, em Isaías 42, 8: Eu sou Yahweh, este é o meu nome. Não darei a outro minha honra e nem a imagens o meu louvor. Então ele diz que não, diz que é dele, ele não dá a ninguém, ele não aceita isso, né? Ele não. Veja bem, ele fala pro Mehushua, que é o Moisés, né? Quando pergunta para ele, né? O que ele diria ao povo, ele diz assim: diz que esse é o meu nome, né? Pelo qual serei conhecido por toda a geração. Êxodo 3,15. O que acontece de fato? Nas escrituras originais tem um tetagrama. Um tetagrama que em hebraico são 4 letras hebraicas que dá o nome do Criador. É Yud, Re, Vav, Re. Esse é um tetagrama hebraico. Esse tetagrama, ele transliterado, né, ele tem a pronúncia Yalro na fonética, na nossa fonética ou em qualquer outra fonética. A pronúncia desse nome é Yalro. Como se escreve? Isso é bem relativo, vai de caracteres de cada idioma. A China tem os caracteres dele, o Japão tem os caracteres deles. A língua, e cada língua tem a sua gramática. O nome original, ele precisa ser transliterado e com fidelidade à pronúncia do nome, né? Isso nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos ter fidelidade à pronúncia desse nome, porque tudo veio da pronúncia. Antes de tudo era a pronúncia, esse nome era pronunciado. Esse nome é pronunciado pela natureza. E o autor da vida, ele cravou esse nome em toda a criação. Lê Salmos 42, 48, né? Tudo louve aí ao Eterno, né? Tudo. Brumas, tempestade, neva, seres ferozes, do mais profundo dos mares, velhos, crianças, todos louvem o Eterno. Salmo 150 também diz assim: todo ser que respira, tudo que tem fôlego, louve a Yahweh. O nome dele está cravado no nosso respirar. A inspiração é Yahweh e a expiração é Hu, Yahweh. Esse é o nome, né? A batida do nosso coração, ela está cravado o nome dele na batida do nosso coração. Nossa batida do coração é assim: I-Al-Ho. O Shua é a saída do Shua, que quer dizer salvação, é a saída do sangue para as artérias. Só vai ver isso aí quem Yahweh permitir, né? Quem Yahweh der esse entendimento, quem Yahweh der a visão, o entendimento, que é muito difícil. Até o coração você consegue enxergar a batida dele, ou ouvir a batida dele, né? Mas o sangue saindo pela artéria precisa de ser
né? Precisa ser uma dádiva, uma generosidade, uma bondade de algo, permitir que a pessoa ouça isso, né? O nome dele tá, o tetagrama está cravado no nosso DNA, isso é claro, é evidente. Mas o que fizeram também com esse tetagrama? Inventaram um monte de coisas dentro desse tetagrama, né? O povo dele sempre suprimiu esse nome, né? E trouxe outros nomes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre impostores. O nome do criador, ele foi suprimido, ele foi mudado pelo próprio povo dele, né? Isso há muito tempo. O que acontece de fato? As pessoas precisam conhecer as histórias para realmente entender essas coisas. Muitos não querem conhecer, as pessoas não querem entender as coisas. Eles gostam de impostores mesmo, mas na verdade nunca ouviram Yahoo, nunca ouviram. Eu publiquei outro dia alguns textos aí de Yarmial Jeremias, Jeremias 8:8, Jeremias 7:22, Jeremias 4:22, de Yahoo falando, né? Que ele nunca dera ouvido, que ele mandou profetas e profetas e o povo nunca ouviu ele. E nunca, né? A gente conhece a história, né? O próprio dele entregou ao próprio Messias. Né? Diziam eles entender a verdade, né? Diziam eles conhecer a Escritura e dizer ter nela a vida eterna, contudo não foram ao próprio Criador do Universo, que se manifestou nessa terra como um homem vestido dentro de uma casa terrena como a nossa. Então, assim, o contexto é muito grande, as pessoas precisam entender. Há muitos anos atrás, não posso precisar para vocês aqui agora. O rei lá, o Ptolomeu, ele pediu as escrituras, uma cópia das escrituras aos hebreus lá. Bom, o Ptolomeu era um rei muito forte, tinha um exército muito grande, era muito forte e o povo temia ele. Então eles ficaram naquele dilema, dar as escrituras ou não. Então resolveram passar uma cópia para ele, mas para passar essa cópia para ele, o que eles fizeram? Eles adulteraram, modificaram as escrituras. Alteraram os nomes, alteraram as escrituras, né? Corromperam as escrituras. E a palavra é muito clara com relação a isso, né? A palavra diz que a falsa pena dos escribas opera há muito tempo, né? Eles mudaram as coisas. Então veja bem, aí o que acontece? O rei é forte, o rei é poderoso, eles têm medo do rapaz lá, eles passam uma coisa falsa para ele, né? Uma coisa que não é a realidade, que não é a verdade. Bom, aí esse cara ficou com medo, eles juntaram 70 sábios, 70 mais sábios hebreus da época para fazer essa escritura adulterada para mandar para o Ptolomeu. E o que acontece? Aí eles mandaram, depois que eles mandaram, eles começaram. Aí se ele descobrir, como é que faz? E ele vai pegar a gente. É meu medo do Ptolomeu. O que eles fizeram? Eles mudaram a gramática também. Eles mudaram as escrituras e mudaram a gramática para condizer com a mentira deles. E isso veio, né? Isso veio. O próprio povo foi ensinado errado. O povo ocultou essas coisas, né? O próprio povo do Criador do Universo, ele ocultou o nome dele, ocultou muita coisa, né? Com relação a tudo, ao Criador. O Criador do Universo foi suprimido, ele foi usado eles foram usados por seres malignos, tanto é que eles são idólatras, tanto é que Yahoo quebrou o pacto com eles. A palavra é clara em Daniel, foi quebrado o pacto com eles. Tanto é que Yahusha falou com eles que eles são filhos do Rassatã, que Rassatã é o pai deles. Não é isso que está escrito, ou eu estou falando alguma coisa que não é escritural. Então veja bem, meus amados, a questão é muito séria, muito complexa. E hoje em dia você vê aí todo mundo, cada um com a visão, com o entendimento e pautado em escritas, pautado em gramática. Muitos corrompidos. E Yahusha, eu não vou falar mais sobre Yahusha. Yahusha não é o nome do Criador. Essa questão do hebraico ter ou não ter o ditongo lá, isso aí não quer dizer nada. O nome do Criador está cravado na natureza. O nome do Criador está cravado na natureza e ele é muito claro para quem porque a palavra também diz o seguinte: aos meus eu darei a conhecer. Toda a verdade, todas as coisas é uma concessão do Criador.
Veja bem, os discípulos uma vez chegaram ao Yahushua, ao Messias, e falaram para ele: por que para nós você fala abertamente e para eles não? Ele falou assim: porque para vós é dado conhecer o mistério do reino e a eles não. Então, a concessão da verdade é a quem o Criador quer. Então, busque você o favor de algo para a sua vida, para que ele ministre no seu coração, para que ele fale com você a verdade. Você precisa buscar nele, porque está tudo corrompido, na verdade. Então, veja bem, outra questão também. O Yahuhana, o imersor, que vocês conhecem como João Batista, esse próprio povo aí estava indo para a imersão. Ele falou assim com ele: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por quê? Porque na verdade eles adulteraram tudo, eles corromperam tudo e eles manipularam tudo, e eles controlavam, dominavam o povo pela força. Né? É muito isso. Então para eles não adiantava a imersão para eles. Eles não iam fugir da ira vindoura, da ira de Yahweh sobre eles. E por que eles querem tanto suprimir o nome do Messias? Porque o Messias é a justiça de Yahweh. Eles não aceitaram. Então, quando existe um padrão de justiça estabelecido, para o condenado, o que é? Quebrar, anular essa justiça. E o que eles querem? Anular o Messias. De várias formas, ou dizer que eles não aceitam ele, não reconhecem ele, ou quando reconhecem, adulteram o nome para que não seja invocado o nome verdadeiro, porque a invocação do nome verdadeiro é muito importante. Vou ler alguns versículos para vocês, são mais de 160 versículos, que dá ênfase e importância ao nome. Então as questões com relação ao Criador do Universo, elas são muito... Elas foram muito adulteradas, e a gente precisa estar meditando, ter bom senso e meditar sobre as coisas, não entrar em barco de homens, entendimento de homens, de religião, não. A questão é a seguinte: a questão de Deus, não vamos nem falar muitas coisas sobre isso, porque isso aí realmente é um ídolo pagão. Vamos falar algumas coisas sobre isso então. Veja bem, vamos lá, vamos do nome. O nome do Messias, né? Porque aquele que reconhece o Filho, reconhece o Pai. O Filho vem em nome do Pai, né? Aquele que não aceita o Filho, não aceita o Pai. É muito claro isso aí, que diz que aquele que não reconhece o Filho, não reconhece o Pai. Tem uma íntima ligação, né? Eles são uns, na verdade, um. Esse contexto de um aí, ele é bem complexo, eu não vou entrar nesse assunto, né? Porque tem muita discussão de unidade, triunidade, trindade, unicicista. Isso aí para quem não entende as coisas mesmo. Na verdade, é um, é três. É um, é dois, é um, é três. Nós precisamos entender também que a própria palavra diz que tem dois tronos, né? Lá, então nós precisamos entender isso. O que é o Espírito, o Ruha, e o que é Yahushua, e o que é Yahweh. Yahweh é um ser que habitou numa casa terrena. Ele, como luz, ele não podia vir na forma dele. Porque você sabe, se você está no escuro, o homem pecou e ele se afastou. Yahweh se afasta, Yahweh é luz. Yahweh ele não compartilha com o pecado, com essas coisas, com as trevas. Ele é luz. Então veja bem, o homem pecou, o homem virou trevas. O homem entrou na desobediência, na independência dele, se separou dele. E ele, o formato, o propósito, o plano dele, foi estabelecido bem antes, tá bem claro essas coisas. Ele estabeleceu isso, ele veio e habitou numa casa, então se forma um outro ser. Então já são dois seres com duas mãos. Por isso que fala: eu não faço a minha vontade, não a sua. Não é porque ele habitou numa carne, numa carne igual a nossa, num ser igual ao nosso, numa casa terrena. E esse ser habitando ali, ele forma um outro ser. E esse outro ser, ele venceu. Ele venceu a morte. Ele quebrou todos os princípios das trevas, ele derrubou todos os princípios da terra, e com isso foi gerado
dele mesmo um outro que veio para que possa habitar no homem mesmo na condição de pecado. Ao mesmo tempo que um são três. E entender isso é bem complexo também, porque é grande explicação, mas eu não fiz esse vídeo para falar sobre isso. Eu quero falar sobre os nomes, porque importa, o nome é importante. Sempre, né, a Escritura sempre dá ênfase e importância ao nome. Se você vê, eu vou citar alguns versículos, mas vamos lá, vamos falar das adulterações. Jesus Cristo é simplesmente uma corrupção, né, que a igreja católica, o cristianismo fez para colocar um impostor, né? Ele vem Jesus é derivado de Ió mais Eus, Ió-Sous. Esse é o primeiro nome. Depois eles foram mudando, mas a origem, a primeira corrupção foi Ió-Sous, que Ió era um ídolo. Se vocês perceberem, se vocês lerem, até que acho que é filme Titã, eles invocam Ió lá. Ió é uma deusa feminina. Por isso que até a imagem de Jesus do sistema é uma imagem do namorado do Michelangelo, que é um homossexual. Então já misturaram isso desde o começo no nome. Ió, que é uma deusa feminina, e Zeus formou essa palavra Ió-Sous, que depois chega ao nome de Jesus, né? Yehoshua, essa é uma concepção errada, como se o nome do Criador fosse Yehová, né? O que eles fizeram? Eles juntaram, né, o tetragrama sagrado com o Adonai, né? Eu tenho um texto aqui que fala assim, ó, esse nome Yehoshua, ele provém da errônea concepção de que o nome do Criador fosse Yehová. Conjectura das mentes mal informadas deduziram que o nome do Criador fosse Yehová. O nome do Messias deveria ser Yehoshua. Contudo, como já conhecemos bem as razões pelas quais Yehová é um nome falso, a primeira oferta maligna como aspecto hebraico, para manter tal pessoa no engano. E desse nome, Yehoshua, ele vem de Yehová, que a concatenação é juntar a palavra Adonai, do ídolo Adonis, e formaram Yehová. De Yehová, a Yehoshua, porque é o prefixo de salvação. Aí eles fizeram Yehoshua, abreviaram isso e veio Yeshua. Então tudo isso é concatenação, é junção errônea do nome, e para ocultar o nome também, né? Yahshua, esse nome também ele tem aspecto, né? É o resultado do costume hebraico. Sempre que os hebreus, os judeus, consideram um nome blasfemo ou maldito, eles têm por costume suprimir uma letra do tal nome, de modo que o tal nome não seja pronunciado. Como o Messias Yahushua veio para os seus e os seus não o receberam, que é assim que diz a palavra, o que eles fizeram? Eles suprimiram esse nome, eles mudaram esse nome, porque para eles é um nome maldito. O judaico, eles consideram o nome Yahushua um nome maldito, e é por isso que tem tanta luta com esse nome, porque eles mesmos não receberam esse nome, né? Tem muitos outros nomes, né? Yeshua, eu já falei, ele vem, é uma simplificação de Yehoshua, ele vem da palavra Yehoshua, ele é Yeshua, né? E também era um ídolo adorado no norte de Israel, de Al-Shuru, um ídolo bode, é um ídolo. Ele era adorado na época do bronze por sumerianos e arcadianos, bode, e vem disso. A palavra dentro do contexto hebraico, você não traduz para bode, mas a origem dela é de bode. Então Yeshua é bode salva. É exatamente isso. Então assim, eles
corromperam muitas coisas, né? E para aqueles que dizem que o nome, né? Para aqueles que dizem que o nome do Messias e que o nome não dá para conhecer o nome e que o nome não é importante, né? Eu vou ler alguns versículos para vocês aqui, para vocês entenderem alguma coisa. O que diz a Escritura que importa, o que você diz, para mim não vale nada. Conceito de homens são conceito de homens. Agora, o que o Messias disse? Eu vim em nome do Pai. Ele diz assim, guardam no nome que me deste. O nome do Messias vem do nome do Pai, não é verdade? Êxodo 3,15. Este é o meu nome eternamente, pelo qual serei lembrado de geração a geração. O que quer dizer isso? Não é Senhor. Senhor não é nome, não é Deus. Deus não é nome. Agora tem um nome, e esse nome nós precisamos identificá-lo. Porque a palavra diz assim, Êxodo 15,3 diz assim, Yahweh, Gabor, é um guerreiro, este é o meu nome. Aí também Êxodo 27, não usarás indevidamente o nome Yahweh, teu ser supremo, pois Yahweh não terá por inocente o que usar indevidamente seu nome. Então o que acontece? Ele já fala da importância do nome, ele diz para não usar esse nome indevidamente. E ele diz o quê? Que não terá por inocente aquele que usar o nome dele. Então ele já coloca, né? Atentai para ele e ouvi o que ele diz, Êxodo 23, 21. Não vos rebeleis contra ele, ele não perdoa a vossa rebelião, uma vez que o meu nome está nele. Veja bem, por que ele fala isso? O meu nome está nele. Todos os profetas, o povo dele, por isso que a palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse nome, o povo levava o nome dele. A cidade levava o nome dele. E Armial, Jeremias, ele falava assim, como ele era grato a Yahweh por ele levar o nome de Yahweh, do Criador do Universo. O nome de Yahweh está no nome dos profetas. Dayanu, que é Daniel, ele fala isso, ele que era grato por levar o nome do Criador nele. Então, aí o que acontece? Eles mudaram até os nomes de todos os personagens. Meus amados, é simples meditar sobre as coisas. Veja bem, nós tratamos dentro da Bíblia, vamos dizer Bíblia, as Escrituras, nós tratamos de personagens hebreus. Os fatos, os acontecimentos dentro do território de Al-Shuru, que chamam de Israel. As histórias, os personagens, eles são hebreus. Lá nesse povo, lá tem nome Maria? Tem nome José? Tem nome João? Tem? Não, os nomes foram mudados. Não existe, não é nomes próprios daquele país do qual a história vem, do qual o Salvador vem. Jesus Cristo é um nome hebreu? Jesus é um nome hebreu? Na verdade, quando se fala Jesus para eles entendem que estão chamando de cavalo. Para eles é cavalo, SUS é cavalo. Então, assim, eles fizeram bagunça demais com essas coisas aí. Você precisa estar atento a essas coisas. Vou ler mais alguns versículos para vocês verem como é que é. Então ele fala que não usará, para não usar indevidamente o nome dele, não terá por inocente aquele que usar o nome dele, né? Então, Deuteronômio 28 diz assim: então todos os povos da terra verás que tu és chamado pelo nome Yahweh, e eles temerão. Deuteronômio 28 diz assim: se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras, os quais estão escritas nesse livro, e não reverenciares este esplendoroso e tremendo nome, se você não guardar a palavra de Yahweh com você e não reverenciar esse esplendoroso e tremendo nome, está lá em Deuteronômio. Shamuel, que é corrompido como Samuel, diz assim: Daúde disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti no nome de Yahweh. Eu não sei ler, eu não sou bom em hebraico, não, tá? Eu conheço muito pouco de hebraico.
Yalhurim Ha-Tsevoot, Ha-Tsevoot, o comandante dos exércitos celestiais. O dos exércitos de Yalshuru, é o supremo comandante. Eu vou em nome, e Daúde falou, eu vou em nome de Yahweh, em nome. O nome não é importante, então tá bom. Para quem entenda você como você quiser. Chama-o corrompido como Samuel 7,23 diz assim: e quem é como o teu povo, Yalshuru, a nação da terra, que Yahweh saiu a redimir como um povo para si mesmo e para fazer a ti mesmo um nome e operar grandes e tremendas maravilhas, desterrando as nações e seus ídolos de diante do teu povo, o qual redimiste do Egito. Shamu diz assim: portanto eu te louvarei, ó Yahweh, entre as nações, cantarei louvores ao teu nome. 1 Reis, que os teus olhos estejam abertos em direção a esse templo, de noite e de dia, este lugar do qual disseste, meu nome estará nele. Vamos lá mais, Reis também, 9,3 diz assim: eu ouvi a oração e súplicas que fizeste diante de mim. Colocando, eu consagrarei esse templo o qual construíste, colocando nele o meu nome para sempre. Então tudo era colocado o nome de o nome dele era em todo o povo, em tudo ali tinha o nome dele. O nome dele é importante demais. Segunda Crônica diz assim: dai graças, graça é uma palavra corrompida, né? Dai louvores, dai honra e Yahweh, invocai o seu nome. Fazei conhecido entre as nações os seus feitos. Nós nos juntamos, meus amados. Não é para fazer essas ladainhas de sistema religioso que esse povo está fazendo, não. Nós temos que nos juntar para celebrar a grandeza do nosso Criador Yahweh. E esse povo aí também está levando o povo a rituais religiosos. Precisamos estar atentos às coisas. Clamais, salve-nos, ó Yahweh, nosso Salvador. Ajunte-nos e livre-nos das nações, para que possamos dar louvores ao teu sagrado nome. Tudo, olha, são 160 versículos, eu poderia ler um monte. Vamos ler mais alguns aqui, ó. Abre, está em Salmo 5,1. Abre tua proteção sobre eles, os que amam o teu nome. Aqui, ó. Salmos 83, 18. E conhecerão que só tu, cujo nome é Yahweh, és altíssimo sobre toda a terra. Vamos ver, Provérbios. Vamos pular um pouco aqui, senão eu tenho mais de 180 versículos e dá ênfase e importância ao nome. Eu não posso ler todo aqui no vídeo aqui, mas você pode pesquisar e você vai ver que tem 180 versículos que dá ênfase e importância ao nome. Então, essa ladainha, esse papo furado aí de que nome não tem importância, é coisa de retardado. Como o próprio Yahweh diz, né? São como retardados mentais. O nome Yahweh, e na verdade é conceito de homens. Isso não é conceito das Escrituras. O conceito das Escrituras dá muita ênfase e importância ao nome. Então vamos lá. Sempre fala assim: louvarei o teu nome para sempre. Louvarei o teu nome para sempre. O nome Yahweh é uma torre fortificada. Está em Provérbios 18, 10. Provérbios 34 eu nem vou ler, se você não conhece Provérbios 34 é porque você não tem interesse nenhum em saber da verdade. Yahweh, compito como Isaías, naquele dia, darei louvores a Yahweh, invocarei o seu nome. Mesmo Isaías, Yahweh corrompido, 24:15, portanto exaltai Yahweh do Oriente, exaltai o nome Yahweh, o nome. Aí depois mais, Isaías. E te exaltarei e louvarei teu nome. Os profetas dizendo, os profetas tinham amor ao nome de Yahweh e tinham consideração pelo nome Yahweh. Vocês precisam entender isso, esse nome é importante. Aqui, ó, vamos de novo. Yahusha, Yahweh ali no começo, Isaías 42:8.
Eu sou Yahweh, este é o meu nome, não darei meu esplendor a outro. - 54:5. Pois o teu Criador, está escrito assim, Yahu Ha Tsevaot é o seu nome. Vamos passar para Yarmiorgo. Naquele tempo tá. Ninguém é como tu, Yahweh, tu és grandioso. O teu nome é pleno em poder. Nome. Reverência ao nome, meus amados. Eu farei conhecido o seu sagrado nome entre o povo de Yalchoru. Assim estava dizendo Ezequiel corrompido. O nome corrompido, o nome dele é Kozokiu. Dayanu vem. Dai ouvido a Yahweh e ouve, abre teus olhos e vê a desolação da cidade que traz o seu nome. A cidade traz o nome dele. Aí que essas cidades que tem alguma e hoje eles mudaram. E vou te dizer, é Yahushualeim, não é Jerusalém, tá? Jerusalém foi corrompido também. O nome da cidade é Yahushualeim. O nome do estado lá não é Israel, é Yalchoru, leva o nome dele também. E o nome do povo não é judeu. O judeu não tem nada a ver com o Criador do Universo. Não tem nada a ver com o Eterno. É papo furado. São sinagoga de Satanás. É Yalhudi, o povo do Criador. Dayanu, vem lá. Tá, já falou, né? Então vamos lá. O Joel. Yal, o nome dele. E todo aquele que invocar o nome Yal será salvo. Todo aquele que invocar o quê? O nome Amós. Diz assim, ele forma as montanhas, cria o vento e revela seus pensamentos aos homens. E ele se torna em trevas a alvorada e pisa os lugares altos da terra. Yahweh é o seu nome. Yahweh, corrompido como Miqueias. Ele levantará e apacentará o seu povo no poder de Yahweh, na majestade do nome Yahweh. Tudo é nome, meu. Mas eu perseverarei no meio de ti o simples e humilde, que confia no nome Yahweh. Zafir Yahweh, Safonias 3:12. Pode ler. Vai buscar lá para ver a importância e como dão ênfase e importância a esse nome. Invocam esse nome, louvam esse nome, adoram esse nome, todo o povo. E se você não conhece esse nome, porque ele não concedeu você conhecer. E você precisa buscar esse favor do Criador. Que ele possa conceder para você o favor dele. Malaquias. Meu nome será grande entre as nações, do Oriente até o Ocidente. Malaque também 3,16. Então aqueles que... Esse é um versículo que eu adoro. Que eu adoro porque esse versículo é competitivo. Eu precisava ler todo, mas eu não tenho ele todo aqui. É por essa parte toda, né? Então aqueles que reverenciarem e temem Yahweh falarão um com o outro. E Yahweh atentava e ouvia. Um memorial estava escrito diante dele sobre aqueles que reverenciam e temiam o nome Yahweh. O que ele diz lá no versículo todo? Ele diz o seguinte: aqueles que temem o nome Yahweh falam dele um para os outros. E num livro de memorial, Yahweh escreve o nome daqueles que temem ele e louvam o nome dele. E eles verão a diferença entre o justo e o perverso. Está escrito, Malaquias, Manial, a partir do 3,16, podem ler. Manial, vamos no Mateus. Aquele negócio lá, e ela dará a luz e dará o nome a um filho, né? Na Bíblia diz que é Jesus, para outros aí, cada um escreve o nome que entende, né? Uma das coisas, um dos versículos mais interessantes que você precisa meditar nele é Salmo 8,2. Porque ele diz assim, eu vou procurar aqui, eu vou ler para vocês, mas ele diz o seguinte, ele diz assim que ele suscitaria o perfeito louvor da boca das criancinhas para envergonhar
Os inimigos dele. Os inimigos é aqueles que tramaram contra ele, para que não haja mais memória do nome. O nome está na boca das criancinhas, que eles não podem mudar. Está na boca está na criação, que ninguém pode mudar. E livro, escrito, todo mundo pode mudar. Gramática, todo mundo pode mudar, para mexer. Mas na natureza ninguém mexe. E o nome dele está na natureza. Está em você, está nos animais. É só você prestar atenção. Agora você pode ser iludido também pelo que está escrito aí. Andar por isso aí, isso é com você. Você vai continuar ainda debatendo aí que na gramática hebraica comigo? Você ainda tem coragem ainda de combater comigo, se o próprio Criador do Universo me visitou? E ele é que me deu essa missão de levar o nome dele? E ele me apresentou os nomes? E ele tem me conduzido? Você ainda vai me desafiar, ainda dizendo que na hebraica eu quero saber de gramática hebraica, rapaz? Presta atenção. Vocês são iludidos. E aí são muitos outros versículos, eu não vou ler tudo não, são 160 versículos, dá muito ênfase e importância ao nome. Eu vou te dizer uma coisa, vocês que acham que nome pode ser qualquer nome, ele diz, em Filipenses ele diz assim, ele deu o nome, não os nomes não, tá? Então não vem dizer para mim que Jesus Cristo e Yahushua é a mesma coisa, até porque os caracteres que formam a palavra Jesus em hebraico e as que formam a palavra, o nome Yahushua em hebraico são totalmente diferentes. Não são as mesmas palavras. Então veja bem, ele lhe deu um nome sobre todo nome, para que em honra desse nome se dobre todo o joelho. Ele diz assim, só importa um nome, não é uns nomes não, é um nome para a salvação, não é uns nomes não. Ele diz assim, aqueles que reconhecem que são os filhos dele, são aqueles que reconhecem o nome dele. Está em João Yohanan 1:11. Então, meus amados, é muitas coisas, né? Vou repetir para vocês. Yahushua Yahu, Isaías 42:8. Eu sou Yahurim, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha honra e nem o meu louvor. Entenda isso. Esse nome está cravado na natureza. Esse nome está cravado em tudo. Ele está no som das águas, ele está no vento, na tempestade, no trovão. Você nunca ouviu um trovão de madrugada? É forte, rouco. Barulho, que é uma tempestade de madrugada. Teve uma noite que é bom de coisa cá de pai aqui, duas jus grandes. Mas eu vou falar para você, eu ouvi o nome sendo gritado dele lá em cima com muita força. E eu levanto o nome para adorar e para exaltar esse nome. Minha vida é para isso. Não importa as consequências, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa. Eu nasci para adorar esse nome, embora tenha demorado muito para entender isso. Então não tem conversa, não tem esse papo de gramática para o meu lado, não tem isso, não tem aquilo. Tá certo? Porque eu já falei e vou falar de novo para vocês. Quem me levou todo o conhecimento, quem me trouxe todo esse conhecimento foi ele. Eu não aprendi nada, eu não descobri nada. Eu descobri invocando, não o nome, porque eu não conhecia o nome. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque não fechava. As coisas não fechavam comigo. E eu não entendia como é que esse povo que dizia ser do Criador são tão maus assim. São tão displicentes com as coisas do Criador do Universo e não exercem, não olham para o outro. Sabe, são maus. Né? Quando eles precisam, eles vêm atrás. Quando os outros precisam, eles mandam orar. E você pode estar sofrendo. Você pode estar penando, cara. Sua fé, eles mexem nisso. Eles são covardes. Turma de covardes, povo do sistema religioso. E eu vi essas coisas. Por quê, meu querido? A igreja mundial lá do Valdomiro, eu defendi Valdomiro muito tempo. Eles me chamaram para ser pastor, mas eu via o que acontecia. Passei na Batista. Passei nessa que diz que não tem placa também. Que não usa placa não, mas é a mesma ladainha. E o que eu vi nesses negócios aí é brincadeira. Eu falei, meu pai, não é esse eu não posso acreditar que esse é o Criador
que opera. Não, isso aí tem coisa errada. E aí eu fui invocar, fui chorar para ele. Eu chorando porque eu queria servir o Criador do Universo. Mas eu não conseguia, meu coração estava ruim. Então eu pedia para curar meu coração, porque eu estava mal com o povo dele, com os ungidos dele, com os levantados por ele. Aí ele falou comigo, vai lá ver sobre a Bíblia. Vai estudar sobre a Bíblia, entender a Bíblia, que aí você vai entender as coisas. Aí ele começou a ministrar no meu coração. E abrir entendimentos e revelação, me levar a ver coisas extraordinárias. Invoca-me e responderei coisas grandes e ocultas. E a cada dia eu fico mais admirado de entender que tudo aquilo que ensinaram para você é ladainha. E você olha para um cara doido igual esse, até com o olho bem inchado. O pessoal que pergunta muito é porque eu tenho problema de alergia e é complicado. Mas é isso aí. Yahweh, esse é o nome dele. E ele não dá honra para ninguém. Se você quiser servir ao outro, você está livre. O povo dele sempre serviu ao outro. Você viu o que aconteceu com o povo dele. Então entra na pilha do povo dele, desse povo que se diz ser dele, para você ver. Ele quebrou o pacto com ele. Ele arrancou eles da videira verdadeira. Ainda mais você que é enxertado. A palavra diz isso também. Né? Ele arrancou o povo original. O povo que ele chamou para ele. O povo não obedeceu, não ouviu ele. Não ouviu os profetas dele. Ele cortou. É lógico que eles têm, todos, que tiver a emuná e a ruxa, a convicção e voltarem a ele, ele não descarta. Ele não descarta nenhum caniço queimado. Sabe uma das palavras que mais me... É essas dele. Que a palavra dele diz que não descarta nenhum caniço queimado. Ele fala que ainda que a árvore envelheça a raiz e não haja fruto, ainda que seque tudo, ao cheiro das águas brotará. Então há sempre esperança, há esperança para o ferido. Então fica atento, meu amado. Fica atento. E eu posso dizer para você, bobo eu não sou não, tá? Não sou bobo, eu não sou retardado não. Eu não viajo nas coisas com relação às coisas dele não. E eu sempre busco isso. E não tenho medo de nada e de ninguém não. Converso com qualquer um. E estou me preparando para coisas grandes ainda. Porque eu sei o que tem para mim pela frente. E encaro qualquer um e qualquer outro para honrar esse nome. Tem as consequências que tiver. Venha o que vier. Bom, vocês podem se ajuntar a mim ou não. É de você para vocês. Junte-se aí ao Ruxo, não é a mim não. Né? Eu falo assim brincando, tá? Abração a todos. Tchau aí.